Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje, dia 16 de abril de 2025. E nós estamos aqui exatamente para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Isaías 31. E vamos ler hoje um total de 9 versículos desta palavra maravilhosa. E como ontem, nós iniciamos o capítulo 30 dizendo, ai dos filhos rebeldes, a gente vai começar aqui hoje com esse ai novamente. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, profeta Isaías 31 e verso 1, que diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimo, e não atende e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Versículo 2. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Verso 3. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra. Também o auxiliador, como o ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Vamos aqui para o versículo... Opa, pensei que ia cair minha rosinha aqui. Versículo 4. Porque assim me diz o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Verso 5. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Verso 6. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Verso 7. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricam as vossas mãos para pecardes. Verso 8. E a Síria cairá pela espada, e não por varão, e a espada não de homem.
a consumirá, e fugirá perante a espada. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. Verso 9 e final. E de modo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. Amém? Então foi aí mais este ai, né? É um ai que o profeta Isaías, ele pronuncia contra os maus feitores. Quer dizer, aqueles que, como o texto coloca para nós, que confiava nos seus cavalos, que confiava nos seus valentes ali do Egito, confiavam mais nisso do que no Senhor. E o texto coloca para nós que nós devemos seguir um exemplo, né, dos crentes atuais, nós do dia de hoje, a não fazer como eles fizeram. Você observa que o povo de Israel, eles saem de Israel e vai ao Egito procurar um socorro. Você entende aí, trazendo para a nossa parte, a nossa vida espiritual, o que é o Egito? Lembra de quando Faraó, mesmo querendo ou não querendo, ele teve que liberar o povo de Israel a sair do Egito? E muitos queriam voltar a viver a vida que eram. Desta forma, o texto coloca para nós que nós, hoje em dia, devemos evitar de cometer o mesmo erro, o mesmo pecado que os nossos irmãos antigos, eles praticaram, vivendo o conhecimento da palavra, mas ao mesmo tempo querendo descer até o Egito para poder buscar ali um refúgio, para buscar ali um socorro. E quando a gente vê que o Senhor, ele vai pelejar por Sião, quer dizer, é uma garantia que se nós mantermos a nossa fé no Senhor, eu tenho certeza que o Senhor, ele vai nos sustentar, ele vai nos dar graça, ele vai nos dar força. Talvez isso faltou na vida dos nossos irmãos de antigamente. Eles, ao invés de manter a sua confiança em Deus, o que eles fizeram? Foram ao Egito para poder buscar ali um socorro. E o texto vai dizer para nós, Deus enviará como um leão e lutará contra os sírios. Da mesma forma que o leão, ele luta, né, quando está ali com a sua presa, o Senhor, ele está dizendo que ele vai lutar contra os sírios. Sabe o que é isso? É um amor tão grande que o Senhor, ele tem pela nossa vida. E o profeta Isaías, ele exalta aqui, né? Ele faz uma palavra de exortação ao povo israelita para lançar fora todos os seus ídolos, todas as suas imagens, e se voltar para quem? E se voltar completamente, profundamente ao Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí a leitura desta quarta-feira nublada aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E eu quero agora fazer uma oração em teu favor. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, pedindo de ti, Senhor, a tua graça, a tua bênção, a tua resposta, meu Deus, sobre o clamor deste irmão, sobre o meu clamor, a minha oração.
Eu peço a Ti, Pai, abra o nosso entendimento para com a Tua palavra. Senhor, sejas conosco, abra o entendimento deste irmão, desta irmã, o meu entendimento, Pai. Nos alimenta com a Tua palavra, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe, meus amados, foi aí mais esta leitura desta palavra maravilhosa, que é o profeta Isaías, capítulo 31. Permitindo o Senhor nosso Deus, amanhã nós estaremos aqui lendo o capítulo 32. E como eu sempre digo, nós estaremos aprendendo desta palavra mais e mais. Amém? Então que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.